Bem-vindos a Ponte para a Fé, eu sou a deusa do sol. Esse é o seu canal de conexão com seres encantados. E hoje eu vou cutucar a onça com a vara curta. Ah, eu vou. Mas isso serve pra vocês, gente, quando vocês forem procurar coisas da magia, pra vocês se iniciarem, pra vocês estudarem e tudo mais. Procurem também embasamento histórico dentro daquele tema, tá? E porque hoje eu vou trazer pra vocês uma aula de história, magia e afins. Hoje eu quero falar pra vocês do Ogham. Algumas pessoas aqui no Brasil falam Ogan, mas a pronúncia correta é Ogham, que é conhecido como alfabeto das árvores celtas. Eu vou trazer para vocês a versão do que está na Auris Septa, que é um livro histórico irlandês que traz o registro de anos da Irlanda e principalmente da parte do Ogham. Eu vou trazer para vocês também um pouco do estudo do Jared Diamond, que é o autor do livro Armas, Germes e Aço, que é um livro ganhador do prêmio Pulitzer. Então não é qualquer livro, esse cara é historiador, arqueólogo, ele é muito importante nesse meio, ele sabe o que ele faz. Então vamos começar na parte histórica. Dentro do livro da Auris Septa, esse livro ele traz como se o Ogham tivesse surgido na Irlanda no século II depois de Cristo. E dentro desse livro eles falam uma possibilidade de que o Ogham tenha sido implementado na Irlanda após uma X-guerra, nessa época do século II. E esse livro do Jared, ele confirma por A mais B em vários estudos históricos e arqueológicos que o Ogham, ou Ogamo, como ele escreve no livro, é uma linguagem, uma das poucas linguagens da região ali da europeia. Não sei se é do mundo ou se é europeia, agora não tenho certeza. Mas é uma das poucas linguagens que se originou sozinha na região. Então ele tinha uma lista lá de 22 linguagens, o Ogamo está em 15, alguma coisa assim. E ele comprova por A mais B, porque que essas línguas não tiveram influências de outros países e culturas ao redor. O Ogamo está lá nessa lista. Dito isso, né, a gente também tem pedras na Escócia, pedras dos anos 800, que já tem escritos de Ogham misturado às línguas pítias, as línguas da região das Ilhas Hébridas da Escócia. Boa parte das pedras que tem o Ogham escrito estão na Irlanda até hoje. Infelizmente se perdeu muito por conta do catolicismo, que derrubou essas pedras e tudo mais, foram usadas em partes de igreja, de castelos inclusive, mas muitas dessas pedras estão na Irlanda, poucas estão na Escócia. Eu já vi essas pedras na Ilha de Man também. Mas é importante vocês entenderem essa cronologia e de onde vêm essas histórias. Então guardem essas informações que eu estou falando para vocês, de data, de lugares, enfim. Então, de acordo com o livro histórico irlandês, surgiu no século II, mas foi comprovado ali no livro do Jared Diamond que o Ogham, ele brotou sozinho na Irlanda. Provavelmente dali ele saiu e foi para as Ilhas Hébridas, para outros lugares, e começou a ter essa troca. Dentro do livro da Auris Septa, inclusive, existe um livro dentro de um livro que chama Manuscrito de Balimonte, que é um manuscrito de poucas páginas. E nesse manuscrito ele traz mais de 90 formas de você escrever o Ogham. Porque a gente vê o Ogham como traçado vertical, horizontal, tem várias formas, circulares, várias formas. Só que, se você lê direito a Auris Septa, no próprio Auris Septa ele vai te falar também que esses 90 formas têm 90 significados diferentes. Então, o que a gente vê de formas diferentes não é necessariamente o Ogham das árvores celtas. Porque existiam Ogham da cidade, Ogham dos poetas, Ogham das flores, Ogham das águas, Ogham da porca-mãe. Eu tô falando pra vocês o que eu lembro que eu li, tá? Mas existem vários. E qual que era a premissa básica de você usar esse alfabeto? O nosso alfabeto que a gente conhece hoje, o alfabeto latino que a gente usa hoje, as letras estão na ordem A, B, C, D e E. No Ogham, as letras têm uma ordem que inicialmente, vou dar aqui o exemplo, né? Começa com B, L, F, S, N. Então, quando eu fosse fazer o meu alfabeto, independente se era das árvores, se era das flores, se era dos cachorros, da cidade, dos poetas, do que eu quisesse fazer, tinha que seguir essa ordem das letras. Então, vou dar um exemplo. O Ogham dos poetas, que eram umas palavras lá em irlandês, começava com B, começava com L, começava com R, e além de ser uma palavra que começasse com aquela letra,
ela tinha que ter um significado dentro do contexto que aquele Oan trazia. Então, se eu for fazer hoje um Oan das frutas, vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar bergamota, eu vou colocar laranja, eu vou colocar figo. Com a letra S não me vem nada agora. Sabugueiro, eu vou colocar fruta com a letra N. Então tem que ter o contexto daquele alfabeto. Não pode ser palavra aleatória, porque está montando o alfabeto daquele tema. Então, quando a gente fala do Oan das árvores celtas, cada letra realmente remete a uma árvore daquela região. O Oan das flores vai remeter às flores daquele alfabeto. Por aí vai. Então, eu preciso que vocês entendam isso, vocês entenderem onde que eu vou chegar. Então, historicamente, a gente tem isso. Dentro do livro da Auricepta, ainda tem uma outra teoria, mas essa teoria, eu acho ela assim... Eles trouxeram, mas eu acho que ela não tem fundamento. Agora é uma opinião minha, mas se você for ler esses 2 livros que eu te falei, você vai ver que faz sentido. Esse livro da Auricepta, ele fala que o Oan pode ter sido implantado no século VII, mais ou menos, por um cara chamado Phineus. Só que lembra que eu falei que existem umas pedras na Escócia, as pedras dos anos 800, já com Oan? Então, assim, o Oan não foi implementado no século VII. Mas qual que é a polêmica? Há polêmicas, né, de que esse moço, Phineus, implementou o Oan junto com sua esposa Escota. Escota, uma moça egípcia, filha de faraós, casou com um moço irlandês, sabe-se lá por que raios, e veio para a Irlanda, onde sua família se envolveu numa guerra, e precisaram ir para a Escócia. E aí, há pouquíssimos registros dessa mulher, pouquíssimas pessoas têm ela como mãe da Escócia, Scotland, Escota, mas assim... Para quem for da história da Escócia, vai ver que Escócia é um nome até recente. Scotland é um nome recente. Pouco tempo atrás, era Albion o nome da região. Então, assim, o nome do país foi mudando ao longo dos tempos, tá? E existem poucos relatos dessa mulher. Ela também tem um relato dela no Auricepta. Mas se a gente for ver as datas históricas, a origem histórica do alfabeto, não faz nenhum sentido. E lembra que eu te falei que dentro do livro do Auricepta, do Balimonte, tem 90 formas diferentes? Então existem, além desses Oans que eu falei para você, existe Oan viking, Oan nórdico, Oan egípcio, Oan africano, Oan do poeta, das flores, a porca-mãe, do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que. Tem 90 formas diferentes de você escrever aquele Oan. Dentro desse registro de Balimonte, desses mais de 90, poucos não têm significado. Que realmente não está falando, esse aqui é Oan tal, vindo de lugar tal. Pouquíssimos não tem. E aí, agora que eu vou começar a polêmica. E aí, tá rolando aqui no Brasil, um tempo atrás rolou um movimento falando que o Oan tem origem africana. Mas, gente, desculpa, não tem não. É só vocês dar a história, não tem. Vai me perdoar. Inclusive, assim, igual eu falei pra vocês, a gente tem um livro Pulitzer comprovando isso. Que a origem dele é da região. A gente tem o próprio livro da Auricepta falando que a possibilidade dele ter sido o mais usado foi após o século II. A gente tem pedras, monumentos megalíticos antigos de ano 800, ano 1000, já com a escrita do Oan na região, com mistura do Oan com língua nativa. E a gente tem o livro de Balimonte com os 90 tipos, trazendo vários significados e tudo mais. Então vocês vão me perdoar, a origem do Oan é irlandesa sim. Ela não é de outro continente, não faz sentido nenhum isso. Essa história torta. Inclusive, essa mulher, essa Escota, ela é envolvida em tanta polêmica, de certa forma, que não sabe comprovar se ela realmente existiu ou não. Há relatos de dúvidas arqueológicas, essa pedra lá de Tara, da colina de Tara, fizeram uma análise do mineral dela, fala que ela não é da região, que ela veio de outro lugar, possivelmente da África. E é um pedaço de uma história muito curta, falando que essa mulher trouxe essa pedra de lá do Egito e colocou lá. Essa pedra virou depois a pedra que escolhe os reis e tudo mais. Mas é um pedaço muito curto. Se você for procurar por ela na internet, os relatos são pouquíssimos e não em sites tão confiáveis historicamente falando. Então, gente, complicado.
E aí agora eu vou trazer mais polêmica ainda. Realmente eu vou. Lembra que eu falei que tem 90 tipos diferentes? A gente tem pessoas aqui pegando esse que não tem significado e botando como apropriação sua, como se usasse há séculos, como se, enfim. E sendo que, historicamente, tá lá, tudo escrito. Então, o que eu vou trazer nessa polêmica? Para vocês ficarem espertos com o que vocês estão consumindo, com o que vocês estão aprendendo no sistema de magia. Se vocês estão aprendendo um sistema de magia que sabiamente é da região A, e vem alguém falando assim, olha, esse sistema é originalmente da região C, que não tem nada a ver, gente, vai atrás e estuda. Tá? Quando a gente vai estudar o Oan, o sistema de magia, que o Oan é um sistema de magia, a gente não está estudando só o alfabeto em si, a gente está estudando simbologia mágica, a gente está estudando herbalismo, a gente está estudando xamanismo. Então, vá estudar com pessoas que realmente sabem da sua origem e que convivem com isso e que principalmente escrevem conforme a sua origem mágica. Então, atualmente, a minha formação, por exemplo, vem de uma professora irlandesa, na região ali, inglesa irlandesa, que convive com as árvores. Eu tenho material de todas as árvores celtas na minha casa. Eu tenho galho, eu tenho folha, eu tenho fruto, eu tenho raiz, eu tenho escambau de todas as árvores celtas para ter contatos com elas. Porque se eu estou trabalhando com o sistema de magia de uma árvore, de um ser vivo, eu tenho que ter contato com essa árvore, com o ser vivo, para eu aprender com ela. É assim que eu funciono magicamente. Mas depois que eu aprendi sobre isso, sobre realmente a verdadeira origem do sistema, o que é esse sistema, qual que é a história desse sistema, quem são os druidas, de onde vem, tudo mais, a região, pipipopopó, foi aí que eu falei, nossa, peraí, né, vamos procurar ali onde é realmente fidedigno, de onde vem esse assunto, vamos procurar com quem realmente sabe e não tá deturpando o sistema. Sim, vocês podem procurar. Esse livro da Recepta, ele tá na internet, tá no site, você consegue achar ele em PDF, em inglês, inclusive em inglês e irlandês você consegue achar. Esse livro do Jared Diamond vocês podem comprar e ler. É um livro muito bom, inclusive, para vocês aprenderem a história da humanidade. Então, assim, eu acho que a gente vai estudar magia, a gente tem que saber esses detalhes que a gente empolga com a magia, a gente empolga com as coisas do outro mundo, a gente empolga com as histórias encantadas, com os saberes, nananã. E a gente tá numa era da espiritualidade no Brasil, e assim, eu falo do Brasil porque lá fora, gente, esse oba-oba não tem esse oba-oba igual aqui. A gente tá numa era aqui que a espiritualidade é hype, sempre tem alguém com uma cura nova que canalizou do sistema do não sei quem que ninguém nunca ouviu, que alguém aprendeu isso aqui no outro mundo. E assim, eu falo isso pra vocês que é até difícil pra mim, porque eu canalizo muitas coisas seres encantados e eu não consigo trazer, porque eu fico assim, meu Deus, como que eu vou falar pra pessoa e trazer isso aqui como uma verdade, sendo que, né, peraí, é difícil, mas a gente tem que ter uma peneira muito boa, gente, pra gente não cair em ciladas de sistemas que dizem que é de fulano de tal. E aí a egrégora é torta. Sabe? Existe muita coisa aqui no Brasil, assim. De gente que faz trabalho com fulano, que fulano materializa tal coisa. E na verdade você tá mexendo com egum. E você não percebeu. Assim, a gente tem em vários meios da espiritualidade aqui dentro. Então, por isso que eu tô falando. Vai se iniciar em alguma coisa. Vai lá saber a história. Pouquinho, vai estudar, né? Para eu falar seres encantados aqui para vocês, eu tenho uma coleção de livros de folclore em português e inglês de N regiões. Eu tenho uma coleção de livros de folclore para eu poder trazer para vocês as histórias dos seres encantados como eles são. Eu aprendo lendo, eu aprendo um outro mundo. Tem que ter a conexão ali dos dois, tem que ter embasamento, né? Infelizmente a gente não tem embasamento científico no lado dos seres encantados, mas a gente tem embasamento histórico de muita coisa, né? Então é importante. E se falando de magia, agora falando da magia do Oan, que eu amo. A gente trabalha com essa tradição com o oráculo, realmente é muito conhecido como oráculo, mas particularmente eu trabalho muito, além do oráculo, com o herbalismo das árvores celtas, com essências vibracionais das árvores celtas. Eu trabalho muito com essa parte histórica folclórica, que ela também traz toda a força da árvore ali para a parte fitoterápica, né? Tem a fitoenergética, a fitoterápica, a parte folclórica.
E simbologia mágica, porque quando a gente vai traçar o Oan, você traz a força daquela árvore naquele traço. Ou quando o pessoal está acostumado a traçar runas, fazer bem de runas, que no próximo episódio eu falo delas, né? O Oan, a gente também traça o Oan para trazer a força mágica daquela árvore para perto. Então, trabalhar com as árvores celtas é um trabalho mágico em vários níveis, em que você vai ter a parte xamânica, você vai ter a parte ali do oráculo do Vati, vai ter a parte herbalistica do Vati, das árvores. É um sistema bem completo. Eu não sei afirmar para vocês, e realmente eu não tenho experiência nisso, não tenho relatos históricos até onde eu estudei, de que os outros tipos de Oan, se eles também são mágicos. Até onde eu pesquisei, eles eram bem funcionais. Mas o que me chamou atenção foi esse Oan das águas, me chamou muita atenção. Porque, como assim se faz um Oan das águas, né? Porque qual que é a necessidade de um alfabeto para uma civilização? Poder contar as coisas, poder nomear as coisas, né? Para viverem no dia a dia. Não só a necessidade era primeiramente mágica. Agora eu vou falar para vocês a minha visão particular da minha espiritualidade, do meu dia a dia com essas árvores. Eu já compartilhei aqui com vocês a minha experiência dos druidas antigos do outro mundo. Essas árvores, gente, eu falo pra vocês assim, eu tenho contato com as árvores aqui do Brasil, eu tive contato com árvores de outros países, além dos celtas, e elas realmente são diferentes. Eu não muito assim, não sei que bruxaria é essa, mas elas realmente são muito diferentes. A egrégora ali é muito firmada, é completamente diferente a egrégora das árvores celtas. É diferente do contato que eu tenho com as árvores aqui, tanto na Mata Atlântica quanto no Cerrado. O pouco contato que eu tive, tipo, na Amazônia tem a Samaúma, que ela é da mesma, eu vejo energeticamente falando, espiritualmente falando, que ela é da mesma família das árvores celtas, assim. Então eu vejo diferença entre algumas árvores quando elas carregam um poder espiritual energético mais potente, mais firme. Então eu já percebi isso na Samaúma, na Almescas também, que dá ali o Bel Branco. Algumas árvores eu já recebi essa sabedoria de quais são meio que da mesma família espiritual das árvores celtas. E tem algumas plantas também que eu já vi que se assemelham, mas se assemelham. Não somente é tipo prima e irmã, assim, sabe? É o que eu consigo falar. Então, o Oan é o mais famoso das árvores celtas, mas ele não é o único. E aí esses outros, se eles eram mágicos, a gente não tem esse sistema. O que a gente tem em vários livros, inclusive, né, lá de fora, são das árvores celtas para esse lado da magia, do herbalismo, do xamanismo, são realmente da parte das árvores celtas. E, ai, nossa, deixa eu ver o que mais posso falar para vocês. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, gente, é polêmico, eu sei, não é um conteúdo talvez tão legal de trazer aqui, não é tão dinâmico, mas eu acho que ele é importante. Eu acho importante também, quando a gente vai pesquisar, né, as transformações e tudo mais, saber a história, igual eu gosto de saber a história de cada árvore celta, do folclore de cada árvore celta, do porquê que ela vem ali naquela energia, o que ela faz, o que a sua flor faz, o que a sua raiz faz. Isso tudo é importante ali dentro do sistema para aprender também. Então, assim, gente, é um assunto muito difícil, muito espinhoso, é delicado, porque é muito fácil você vir e falar assim, canalizei. Aprendi no outro mundo, aprendi com fulano de tal no outro mundo. E ninguém tem como me contestar. E eu falo pra vocês, é chato, cara, o que eu tô falando, é chato. O meu papel não é ficar falando mal de fulano, ciclano, beltrano. Meu papel é de falar assim, olha, eu descobri que tal coisa não está correta. Historicamente falando e tudo, isso aqui não tá correto. Meu papel aqui é comunicar isso. Eu acho que cada um passa pelo caminho espiritual que precisa passar para aprender alguma coisa. Gente, ó, por isso eu falo, vocês têm que ter peneira e vocês têm que estudar. Estudar mesmo. Estudar não só temas dentro da espiritualidade, aquele assunto que você quer se iniciar, se formar, mas também estudar história, estudar folclore, vai estudar fitoterapia, vai estudar fora da magia, né? Vai estudar outros livros sobre aquele assunto, ver se as coisas convergem, se elas batem, se está muito divergente com o que você está aprendendo, sabe? Vai ter outras opiniões, abre seu leque e não tome aquele assunto, a versão da pessoa como uma verdade única, porque é isso. Eu
pra mim, eu acho muito difícil trazer ensinamentos que eu aprendo no outro mundo aqui, justamente pra esse lugar do tipo assim, como que eu vou provar que eu tô certa, que eu não tô errada, que eu não tô passando num ensinamento torto, tudo mais. É difícil, né? Nessas horas eu me espelho muito no Wagner Borges, na Raul Gamacho, que tipo, anos de estudo e fala, a mensagem, o ensinamento, ele vai falar mais alto, né? Quando é certo, quando é verdade, tudo. Mas a construção, né, de quem está canalizando, está vivendo aquilo, ela é muito profunda, é uma construção de anos. Acho que para eu, falando bem pessoalmente, para me colocar no lugar de que eu trouxe esse ensinamento X outro mundo, nossa, tem que estar muito forte, muito embasada, realmente, assim, trabalhando com aquilo há anos para poder botar na vida. Isso é uma coisa muito minha. Inclusive é meu nó kármico nesse lugar. Mas assim, gente, é importante. É importante vocês estudarem de todas as formas, terem referências, embasamentos e tudo mais. É importante vocês terem essa peneira como pessoa, não só espiritualmente, energeticamente, mas como pessoa, vocês terem as peneiras de vocês. Acho que em algum momento eu vou fazer algum programa aqui falando das vezes que eu caí na mão de falso guru. Eu já caí em mão de falso guru que dizia que ouvia os anjos, as vozes e falava com os guias mestres. E essa pessoa hoje em dia tá presa. Psicopata tá presa. Eu já caí em mão de gente que em cerimônia de ayahuasca abusava mentalmente, emocionalmente muito, mas principalmente mentalmente, ficava fazendo sua cabeça pra você achar X coisas, distorcia as coisas dentro da força da medicina, bem mago negro mesmo. Eu já conheci mulheres que sofreram abuso sexual dentro de ayahuasca. Gente, eu já caí em lugares encilados, assim, cilada bino, justamente por eu não ter essa peneira, não só questões, assim, de confiar em mim mesma, mas esse lugar de ter a peneira sabe, tipo, de ser mais desconfiada, não deslumbrar tanto com as coisas do outro mundo, para não cair em mão até de espíritos que te ludibriam muito, que fazem hologramas e tudo mais. E a gente e tudo são aprendizado, tudo pra mim é aprendizado. Não tenho raiva de uma pessoa dessas com que eu já passei essas perrengues na vida. Eu sempre olho para não ser daquele jeito. Então, estudem muito. Estudem a si mesmos, principalmente. Mas se você quer ir para algum lugar assim da magia, de estudos e tudo mais, estude história, estude folclore, estude fora daquele ambiente ali também, para você não ter a chance de passar por uma lavagem cerebral. Que, gente, acontece. Como acontece? Vocês não têm ideia. Então é isso, gente. Não me odeiem. Não me odeiem. Até a próxima. Um beijo.